E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Acho que você já viu em algum lugar aqui do vídeo. Não tô copiando Rita Von Hunt, tá bom? Mas acho que você já viu em algum lugar aqui do vídeo que eu quero trocar uma ideia com vocês hoje sobre felicidade. E como a felicidade que está sendo vendida pra gente hoje tá romantizada, tá cara, tem sempre um tempo envolvido, né? E aí você tá sempre feliz, você tá sempre num lugar diferente. Nosso cérebro acaba associando mesmo, né? Que essa felicidade que tá sendo vista é o que deveria ser. E, como desenvolvedor de software, eu posso falar que é exatamente isso que eles querem, né? Já tá todo mundo batendo aí mesmo nessa tecla de que essas empresas grandes contratam mesmo terapeutas comportamentais para manipular o nosso comportamento o tempo inteiro, e eles estão manipulando a nossa percepção de esforço, estão manipulando a nossa percepção de felicidade. E aí, quando eu entro nessa minha segunda faculdade de ciências sociais, eu consigo entender a relação com a ansiedade generalizada da comunidade e a minha. A gente teve algumas questões aqui em casa que, quando eu me percebi... Olha eu me abrindo já, começo do vídeo. Não deu nem tempo ainda. Mas quando eu me percebi, eu tava descontando em todas as minhas relações a minha insatisfação pessoal, mas eu tava pessoalmente insatisfeito porque a minha percepção de felicidade tava errada, né? Errada assim, eu nunca tava satisfeito com a minha casa, eu nunca estava satisfeito com as minhas relações, eu nunca estava satisfeito com o meu trabalho, eu nunca estava satisfeito, né? E aí... E como transmasculino eu não vou nem falar, né? Isso aí, quando a gente entra na comunidade LGBTQIAPN+, toda essa ansiedade generalizada triplica. Mas, por exemplo, quando eu olho para os meus últimos anos, eu percebo que eu tenho um grande apreço pela terapia cognitiva comportamental, e eu percebo que eu vim aplicando algumas coisas comportamentais na minha vida que, a partir do momento que você entende, né, eu já falei em outros vídeos aqui, a partir do momento que você entende o que é importante para você, quais são os seus valores, né, aonde você quer estar, é muito relativo isso do aonde você quer estar, né, porque não tem essa linha de chegada, mas aonde você quer estar daqui 5, 10 anos, tudo que aquelas coisas que a nossa mãe fala pra gente que a gente não acredita, né, tô aqui pra reforçar. E aí, na verdade, eu percebo que eu entrei, depois que eu entrei na faculdade, eu percebo que eu entendi algumas coisas da onde que a psicologia tira alguns termos, né? Muita coisa da psicologia vem da filosofia. Por exemplo, filósofos da Grécia Antiga já falavam sobre os prazeres momentâneos, que é o que é muito vendido pra gente hoje, esses prazeres momentâneos, aquela dopamina do scroll, né, que a gente já sabe, as comidas hiperpalatáveis, está cada vez mais fácil você pedir comida. A filosofia antiga já falava disso, né? Esses prazeres momentâneos e esses desprazeres, né? Por exemplo, pedir uma comida ou cozinhar. E treinar, ou sei lá, fazer uma lipo, né? Eu vi um cara com gominho, eu me matando na academia, o cara vai lá e coloca gominho, bicho, enfim... Engraçado, eu vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Eu fiz a mastectomia, né, a cirurgia de retirada de pele, e o médico me perguntou se eu queria colocar uma prótese para fazer o desenho do peitoral, né, isso aí, enfim, essa felicidade que é cara hoje, né, porque aí eu tô nos últimos 3 anos treinando e não tenho peitoral ainda, enfim. Mas é essa felicidade que é cara, né, é isso que eu tô querendo dizer aqui. E agora é essa felicidade, entre aspas, porque é difícil, né, isso que eu acabei de falar. Eu tô há 3 anos treinando e eu não alcancei, né, com várias aspas, porque não tem essa linha de chegada. Tô falando aqui por causa do microfone. Não tem essa linha de chegada, mas quando eu percebo, eu mudei o conceito de felicidade na minha vida pessoal, no dia a dia, para bem-estar geral, que é um olhar da filosofia. Ao invés de você buscar a felicidade nos prazeres momentâneos, você olhar para a felicidade como um bem-estar geral. Ir para academia todos os dias, por exemplo, para construir isso, me dá essa autorrealização, me
me traz esse bem-estar que no final das contas é transformado em felicidade. E essa felicidade não é comprada. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Que está sendo vendido pra gente constantemente essa felicidade, que pode ser comprada, né? Esse exemplo aí da mastectomia, da prótese, mas várias outras coisas. Pedir comida, é o simples. Puta, você tá estressado no final do dia, é muito mais fácil você pedir comida e vai chegar na sua casa. Beleza, você vai comer, você vai consumir aquela felicidade, você vai ter aqueles picos hormonais que tá proposto para você ter, mas quando a gente olha num sentido de bem-estar geral, de autorrealização, por exemplo, já tem N estudos que comprovam cientificamente que você viver num ambiente organizado melhora o seu foco, melhora a sua disposição, melhora o seu controle emocional, né? E esse organizar o ambiente é esse tipo de felicidade que a gente não quer mais ter. Que a gente nem vê como felicidade. Puta, como assim felicidade? Você tá falando de felicidade, você tá falando de arrumar casa, você tá falando de lavar louça, você tá falando de fazer comida. É muito importante pra mim, por exemplo, Pedro, quando eu olho pra cozinha, fazer a minha comida tem muito esse lugar de autorrealização pra mim, sabe? Tem muito esse lugar de construção. Junto com a academia, claro, porque baseado na minha autoestima, no que a gente foi ensinado durante a nossa vida, o corpo, X, Y e Z. E eu sei que eu fui ensinado a isso, né? Nós somos ensinados questões culturais desde o dia zero. E eu tenho noção de que muita coisa é importante pra mim porque eu fui ensinado. Mas é importante pra mim, né? E aí, com muita terapia, não é à toa que a gente criou a Part Care para a comunidade LGBT. Depois você dá uma olhada aí. A gente vai tendo ferramentas para lidando com isso de formas menos prejudiciais para minha saúde mental, menos prejudicial para o meu corpo. Então, cozinhar para mim tem esse lugar de acolhimento, de cuidado, mas também de autorrealização, também de construção. Ao invés da gente pensar na felicidade romantizada e cara, que é vendida pra gente hoje, a gente pensar num bem-estar geral. O que vai me trazer o bem-estar? Eu, Pedro, entendi que é cozinhar, né? Por exemplo, hoje eu tenho um pouco mais de tempo em casa do que a Paula, minha companheira. Então ela tá trabalhando, ela tá isso, ela tá aquilo, e eu percebo que que no período da tarde ela não levanta da cadeira, por exemplo, né? Tem as problemáticas do capitalismo, não vou entrar nisso nesse vídeo, Pedro, fica quieto. Mas eu sei que é importante pra mim, Pedro, eu vou ter uma refeição no meio da tarde, né? Então cultivar isso, de ter esse tempo e poder cuidar dela também, eu sei que eu consigo perceber que essas pequenas coisas me trazem esse bem-estar que cria o bem-estar geral, né? Que é o conceito de felicidade, que aí quando eu olho, eu não tô mais insatisfeito, né? Porque eu devia estar produzindo, porque eu devia estar aqui, porque eu devia estar fazendo X, Y e Z, mas na verdade eu tô cultivando as minhas relações, eu tô cuidando de pessoas que são importantes para mim, e isso também é felicidade. Felicidade não é só o que está sendo exposto pra gente nas redes sociais. Beleza? Pessoal, obrigado quem ficou até aqui, um abraço.